Graças te damos, Senhor, louvado seja o teu nome. Sejamos todos bem-vindos à presença de Deus nessa quarta-feira. Primeira de louvor de coração do ano de 2021. Como é bom estar em tua presença, Senhor, adorando, bendizendo e exaltando o teu nome. Vamos estarmos aqui louvando Deus, podendo exaltar o santo nome. Vamos estarmos aqui louvando Deus, podendo exaltar o santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Queremos abençoar e essa união nunca vai Deus, queremos abençoar e essa união nunca volte para não haja tristeza que nos abale a ponto de nos separar no ano de 2021. Que a alegria do Senhor seja nossa força, que a comunhão dada pelo Espírito Santo de Deus nos fortaleça enquanto o povo de Deus que somos. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto dos ramos da figueira, o Senhor fará prosperar a nossa vida em sua presença. É em Deus que confiamos, é no Senhor que permanece a nossa total esperança. E por Ele ser a nossa esperança, a nossa porção, nós podemos caminhar com convicção. Ele é Deus e nós somos filhos de sua natureza. Portanto, creia, Ele é, nós somos dele. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os pais te deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
Vamos alegrar no Senhor. Vamos continuar crendo, confiando em Sua presença em nossa vida libertadora, fiel, que faz acontecer para a glória do Teu santo nome. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os teus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os teus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és minha porção, Tu és minha porção. Diga! Tu és minha porção, Tu és minha porção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. O meu Espírito de Deus é. E aí a gente pode caminhar em paz, exclusivamente em paz. O Espírito de Deus segue operando em nossos corações, trazendo alegria e poder, ministrando Tua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo alegria e poder, ministrando Tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero confiar
Olá, graça e paz a você que nos acompanha pela internet, né? Pelo nosso canal no YouTube, nos acompanha pelo Facebook, nos acompanha também pelo Instagram. Que bom estarmos nesse 6 de janeiro de 2021 juntos, louvando, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Quarta-feira de louvor, de adoração, de comunhão. Quarta-feira de vida na presença de Deus. Cantamos agora há pouco, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Quando o Espírito de Deus se faz presente, de fato, a operação de Deus em nossos corações é real, transbordante, edificante, transformadora. Pastor, e como é que o Espírito do Senhor pode se fazer presente na nossa vida? À medida que a gente abre o coração para o Senhor, busca Ele com esse coração aberto, o Espírito do Senhor faz morada. E ao fazer morada, interpreta a nós a vontade de Deus. Você sabia que o Espírito do Senhor tem também essa missão de interpretar a nós a vontade de Deus? E à medida que a vontade de Deus é interpretada pelo Espírito Santo do Senhor em nossa vida, nós temos o devido curso a seguir traçado em nossa rota. Sabemos para onde ir e o que fazer. Sabemos como proceder, porque o Espírito do Senhor trouxe-nos à luz a vontade de Deus. O Espírito do Senhor nos faz ver de forma nítida essa vontade através da palavra de Deus.
A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e também traduzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando o Espírito do Senhor se faz presente, Ele opera coisas maravilhosas em nosso coração. Traz-nos vida e poder. Na canção lá, eu disse, traz-nos alegria e poder. Concordo que a alegria também a verdadeira alegria também é trazida pelo Espírito Santo. Você só está feliz de verdade quando essa alegria ela é ministrada pelo Espírito Santo do Senhor. Muitas coisas podem nos trazer prazer, mas só o Espírito Santo nos traz a verdadeira alegria. Isso você precisa guardar em seu coração. Isso você precisa guardar em seu arcabouço de conhecimento e colocar em prática. Por quê? Porque ao buscar a verdadeira alegria pelo Espírito Santo, nós somos restaurados. E a restauração ela serve para nos colocar aptos à missão que Deus nos deu, trazendo vida e poder, ministrando sua graça e amor. É a graça do Senhor que faz abundar em nós o amor verdadeiro. Pela graça é que nós amamos de verdade. Nós falamos que a alegria verdadeira é dada pelo Espírito Santo. E o amor verdadeiro é ministrado pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós reconhecemos o que é amar e temos ousadia para amar de verdade, coragem para amar de verdade, força para amar de verdade. A graça do Senhor, graça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida então, graça de Deus sobre a minha história e sobre a sua história então, graça de Deus sobre a minha realidade e a sua realidade então, graça de Deus sobre os meus projetos e os seus projetos então, graça de Deus sobre as minhas decisões e as suas decisões então. Essa noite nós temos que compartilhar uma palavra com você. Ou melhor, Deus tem a compartilhar uma palavra comigo e contigo. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos e abrir o teu coração ao Senhor e buscar no Senhor a direção devida para fazer a diferença na nossa história. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença, enquanto casa do Senhor que somos, para ouvir a Tua voz, primeiro recebê-lo, e ao recebê-lo ouvir a Tua voz, e ao ouvir a Tua voz, ter, ó Senhor, uma comunhão real, extraordinária e poderosa contigo. Permita que a Tua palavra chegue ao nosso coração nesta noite, faça morada e a diferença. Nós oramos em nome de Jesus. Domingo nós falamos sobre Atos capítulo 3, de 17 ao 21. Mais precisamente, em alguns pontos dessa passagem bíblica, Isso diz respeito ao discurso de Pedro aos homens que crucificaram a Jesus. Um Pedro diferente, um Pedro transformado, um Pedro cheio do poder do Espírito Santo. Agora fala na ousadia desse Espírito Santo, que também é o Espírito da verdade. E ao dizer a verdade, ele informa que os seus ouvintes eram ignorantes. Mataram a Jesus na ignorância. Mas agora a palavra de Deus lhe seria dada, lhe seria entregue. E a partir dessa entrega, eles poderiam fazer o que precisava ser feito, tomar uma decisão. E qual seria a decisão? Versículo 18. Deus cumpriu o que tinha predito. E agora vocês precisam fazer o que está no 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Quando a palavra de Deus entra em nosso coração, nos dá força para tomar a decisão certa. Lembra-se do título da mensagem de domingo? Eu estou certo. E agora? Então,
Pedro tinha certeza daquilo que estava falando, da salvação, pois não há nenhum nome dado aos homens pelo qual estes devam ser salvos debaixo do sol, debaixo do céu, senão o nome de Jesus Cristo. Essa é a certeza. Essa é a convicção de Pedro. Eu estou certo. E agora? E agora Pedro anuncia esta verdade com convicção e certeza. Anuncia essa verdade com todo o seu coração aplicado àquilo que acreditava. Lembra-se que no domingo passado nós falamos sobre o estado de estar e o estado de ser? O estado de estar é consequência da transmissão da realidade em nossa vida, imediatamente de como nós a traduzimos. E o estado de ser é consequência de como Deus o fez. Fez a você, fez a mim, fez a nós. Fez a tudo que existe. E nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, estamos em uma condição privilegiada de conhecimento. Foi isso que falamos no domingo. E eu quero continuar falando a você sobre essa responsabilidade de conhecer e colocar em prática aquilo que Deus nos entregou. Porque nós precisamos entender que o tempo do desequilíbrio, que o tempo da dúvida, que o tempo das incertezas precisa chegar ao fim de nossa vida. Se eu estou certo daquilo que acredito, eu preciso caminhar nessa certeza, estando porque sou, estando porque sou. Pedro, com a convicção de quem era, agora está na presença de Deus, não mais como alguém que negou a Jesus, não mais como alguém que teve medo de estar na mesma condição de sofrimento, de sofrência, né, como dizem aí, que Jesus estava, ou que ele achava que Jesus estava. O sofrimento traduzido a Pedro pelas suas observações era um sofrimento da carne, era um sofrimento do físico, era um sofrimento de uma angústia de vista. Mas Jesus rompe com esse sofrimento, a morte, e traz a vida aos filhos de Deus por meio da sua obediência irrestrita ao Senhor. E na obediência irrestrita de Jesus, nós agora voamos nas asas da salvação. Pedro não poderia compreender naquele momento de medo, naquele momento de pavor, naquele momento em que ele se considerava alvo do perigo. Ele não podia compreender isso porque o seu espírito estava atormentado. Mas à medida que Jesus ressurreto fala com ele, que Jesus se volta a ele como amigo, mas também como Senhor, como conselheiro, mas também como aquele que iria dar a direção, não só informar a direção, mas que estaria à frente na direção. Pedro se enche de coragem e cheio do Espírito Santo vai dizer aquilo que precisa ser dito. E essa noite eu quero lhe dizer que existem coisas que Deus quer fazer através de você que precisa ser feita. Essas coisas precisam ser feitas. E que você precisa ter coragem para fazê-la tomando o caminho certo de suas convicções. O que precisa ser feito não pode tardar. Mas para saber o que é certo, nós conversamos, no domingo, que Deus, no tempo, está no versículo 21, no versículo 20 melhor, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Tempos de descanso da parte do Senhor, para aqueles que abrem o coração a Deus e o recebem com alegria. Aí você pode dizer assim, mas eu abri meu coração ao Senhor e não tenho tanto descanso assim. Você precisa entender o conceito de descanso que o apóstolo Pedro está dizendo nessa passagem. O descanso que ele se refere
é um descanso da alma. O descanso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é o descanso do meu significado, do meu valor, o descanso da minha existência na pessoa bendita de Jesus, no qual eu vivo e viverei para sempre. Então as guerras contra o pecado ainda vão existir, as guerras contra as adversidades da vida ainda vão acontecer, mas a minha alma está em descanso em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus venceu a batalha que eu não podia vencer. Jesus enfrentou a guerra que eu não poderia enfrentar. Jesus derrotou o inimigo que eu não poderia derrotar. Jesus deu-nos vitória pelo seu poderoso sangue. E deu-nos tempos de descanso. Para quê? Para que todas as coisas fossem restauradas por Deus. Está no versículo 21. E muitas coisas na minha vida e na sua vida precisam ser restauradas por Deus. Muitas coisas na minha família e na sua família, no meu emprego e no seu emprego, na minha igreja e na sua igreja, na minha história e na sua história, precisam ser restauradas por Deus, mas há uma promessa de que quando a minha alma descansa em Cristo Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, age restaurando todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu plano original. A conclusão em que nós chegamos no domingo passado é que todas as coisas só podem ser restauradas em Cristo Jesus. E essa restauração é tudo que nós precisamos. Você está certo disso? Porque se você não estiver certo disso, se você não estiver certa disso, você procurará restauração em muitas coisas e não em Cristo Jesus. Você procurará paz em muitas coisas e não em Cristo Jesus. E isso será muito complicado para a sua vida. E isso fará com que você se perca na história da sua busca, sem conhecer de fato o plano, sem conhecer de fato o enredo, sem conhecer de fato o caminho que Deus preparou para você. E quando nós não conhecemos de fato este caminho, nós estamos prestes a naufragar. Porque qualquer caminho pode ser o caminho em que decidamos seguir. O que Deus tem para mim essa noite? O que Deus tem para você essa noite? Deus tem para mim e para você esta noite um chamado de certeza. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta é a mensagem que Deus tem para mim e para a sua vida. Esta é a mensagem de convicção que Deus tem para mim e para a sua história. Essa é a mensagem de poder que Deus tem para a minha e para a sua geração. O que eu e você nós precisamos fazer? Abrir a porta. Mas antes de abrir a porta, ouvir a voz dele. Porque ninguém abre a porta para Deus antes de ouvir a sua voz, nitidamente. Ela vai ficar trancada, ela vai ficar entreposta, ela vai ficar de alguma maneira emperrada se eu não ouço a voz e não creio. Eu preciso ouvir essa voz não só essa noite, eu preciso ouvir essa voz em 2021. Eu preciso ouvir essa voz de manhã, à tarde, à noite. Eu preciso ouvir essa voz junto à minha família. Eu preciso ouvir a voz de Deus quando estou na minha igreja. Eu preciso ouvir a voz de Deus quando leio a palavra. Eu preciso ouvir a voz de Deus quando me empenho a fazer o que é certo. Eu preciso ouvir a voz de Deus quando nego a fazer o que é errado. Eu preciso ouvir a voz de Deus para abrir a porta. E que notícia maravilhosa é essa? Que Pedro ouviu e agora está transmitindo nesse discurso. Deus fará
restauração a todas as coisas em seu tempo. Deus entrará quando você abrir a porta, quando você ouvir a sua voz. E a entrada de Jesus não é para te julgar. A entrada de Jesus não é para te acusar. A entrada de Jesus não é para te humilhar. A entrada de Jesus não é para fazer você perder o seu tempo ou estar em um tempo de não soluções. Não é isso. A entrada de Jesus tem uma definição, tem um objetivo. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe por que Jesus está à porta batendo? Porque ele quer ficar perto de você. Sabe por que ele quer ficar perto de você? É porque ele te ama. E ele quer revelar esse amor a você. Ele quer que você compreenda o que isso significa, que você sinta o poder desse amor e que você transborde esse poder aonde quer que você esteja. Você imagina o próprio Deus abrindo a porta e entrando e dizendo e preparando um lugar para você sentar e sentar junto a Ele para que vocês comam juntos? Isso pode acontecer na sua casa, no jantar ou no almoço, no de jejum, quando a sua família está unida, Jesus sentando junto com vocês. Pastor, há muito tempo eu não como junto à minha família. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, você vai voltar a cear com a sua família. Você vai voltar a sorrir com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Você vai ter prazer de ficar junto aos seus, porque Jesus está com vocês. Pastor, mas como eu abro essa porta? Como é que eu faço isso? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Eu já estou quase terminando essa mensagem. Mas eu preciso falar o que significa esse arrependimento. Esse arrependimento significa uma decisão de andar diferente do que se andava. De não mais tolerar o que se tolerava. De não mais seguir o que se seguia. De não mais adorar o que se adorava. O arrependimento é quando a gente conhece a Deus, e por conhecer a Deus se conhece em Deus, e por se conhecer em Deus não quer mais andar distante de Deus. Quer estar com Ele, quer ser com Ele, quer mover-se através dele, quer falar com as suas palavras, quer ouvir com os seus ouvidos, quer olhar com seus olhos e quer sentir com seu coração. Isso é o verdadeiro arrependimento. É nascer de novo. Você só pode considerar-se um homem e uma mulher arrependido quando você tem a certeza que você nasceu de novo. Não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Da água porque você tem um compromisso com a obra de Deus. Da água porque você foi batizado nesse compromisso. O primeiro tópico de encerramento que eu quero falar com você. É impossível ser um homem arrependido, uma mulher arrependida, alguém que nasceu de novo, que não tenha compromisso com a obra de Deus. É impossível, porque o Senhor colocou essa obra como primícia nos compromissos dessa terra. Porque disse Jesus, sob esta pedra, Pedro,
eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez nesse primeiro tópico você encontre o seu erro ou o seu grande acerto. Porque se você não tem um compromisso com a obra de Deus, se você não tem um compromisso com a vontade de Deus sobre essa terra, ao alcançar outros corações, você não é um homem arrependido e nem uma mulher arrependida e nem alguém que nasceu de novo. É o compromisso com a verdade que muda a história das vidas. É que faz com que você, em um primeiro momento, seja um homem e uma mulher nascido de novo. Seja alguém que nasceu de novo. Se você vai para a sua igreja arrastado, se você lê a palavra de Deus sonolento, doido para terminar, se você não tem paciência para estudar as Escrituras ou para ouvir a mensagem, se as músicas seculares desse mundo lhe chamam mais atenção que hinos de adoração a Deus, o seu compromisso com a obra está em perigo. E se está em perigo, quer ver outra coisa? Se você não fala a palavra de Deus com a sua vida, se as pessoas que estão próximas a você não percebem Jesus através do seu semblante, se a obra de Deus não é prioridade para você na sua casa, no seu trabalho, na sua intimidade ou na sua publicidade, nascer de novo talvez não seja algo que você conheça bem. E aí você pode estar pensando assim: o pastor está dizendo isso porque é pastor. E porque é pastor, ele precisa falar sobre a obra de Deus. Mas antes de ser pastor, eu sou homem. E antes de ser homem, eu sou um filho de Deus. Eu estou dizendo isso a você porque quanto mais eu me entrego à obra do Senhor, quanto mais eu faço aquilo que Deus me manda fazer, mais eu percebo que sou um homem transformado. Mas veja bem, não adianta fazer pelos motivos errados. Não adianta realizar pelos objetivos obscuros. Não adianta. Precisa ser por amor. Quando a obra de Deus é feita por amor, o amor de Deus enche o nosso coração. Quando o meu coração faz a obra de Deus por amor, o meu coração é cheio do amor de Deus. Esse é o primeiro tópico da conclusão. O segundo tópico da conclusão: pela água e pelo Espírito. Disse o Senhor: se a minha busca em Cristo Jesus não for para ser cheio do Espírito Santo, a minha alma vai se sentir longe dos caminhos de Deus. Eu posso estar até fazendo a obra de Deus, mas sem a presença do Espírito Santo será vazio. Será só mais uma atividade. É o Espírito de Deus que me faz entender o significado dessa obra. É o Espírito do Senhor que me faz compreender que a minha vida só existe em razão desse projeto que se chama a obra de Deus. Porque eu sou uma obra-prima de Deus. Lembra? Nós concluímos com isso no domingo. Você é uma obra-prima de Deus. Eu sou uma obra-prima de Deus. E através dessa genialidade, dessa grandiosidade, desse amor completo, infinito, essa obra vai se derramando
em outras obras. Essa vida vai se derramando em outras vidas. É o Espírito do Senhor que faz a gente compreender isso. É o Espírito do Senhor que faz a gente caminhar restaurado nessa confirmação, conforme o plano original. Porque o plano original de Deus sempre foi esse. Sabe qual é o grande tormento do homem? É fugir dessa estrada. É querer resolver as coisas diferentes do plano original. É tentar se ver, se encontrar fora desse plano. A alma fica triste, aborrecida, o coração fica cheio de mágoa, remoendo. A atenção é voltada para tantos lugares. Quando Deus nos deu o privilégio de escolher a melhor parte, que é estar em Sua presença, ouvindo a Sua voz e falando a Sua palavra. Eu espero que nós tenhamos esse privilégio em 2021. Eu espero que nós tenhamos essa coragem de fazer o que precisa ser feito conforme o plano original. Um compromisso com a obra de Deus e cheios do Espírito Santo. Você também espera isso? Também é seu desejo? Então ore comigo essa noite. Senhor meu Deus, meu Pai e meu Salvador, buscamos a Tua face nessa noite e ouvimos a Tua palavra. Que maravilha, Senhor, é poder ouvir a Tua palavra e colocar o nosso coração à disposição da Tua vontade. Permita, Senhor, que tenhamos coragem de fazer o que o Senhor já nos ensinou que é certo. Permita, meu Deus, que a Tua voz esteja nitidamente em nosso coração. Que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade. E que esse plano original de Deus na história da nossa vida seja bem executado. Com a nossa maior contribuição, de maneira que toda a honra e toda a glória seja Tua, e a nós seja a Tua paz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você que acompanhou esse nosso vídeo, essa nossa reflexão, essa nossa comunhão com Deus. Espero que você tenha sentido a Deus aí onde você está, como eu estou sentindo a Deus neste lugar. Espero que seu ano de 2021 seja um ano de grandes realizações na presença do Senhor. Domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui na Igreja Batista da Paz no Cristo Rei. E eu quero convidar você a vir. Domingo, Deus me deu uma palavra tão maravilhosa ao longo dessa semana. Eu estou transbordando nessa palavra e eu quero compartilhar com você. Eu não sei se vou colocar isso nas mídias sociais, não. Pode até ser, se houver algum pedido com relação a isso pela mídia, pode até ser. Mas o que Deus está preparando para você, Ele quer que você ouça de perto. Então, se você pode vir, se você está em Cuiabá ou em Várzea Grande, ou está próximo aqui da capital, venha ouvir a palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Muito pelo contrário, você vai ter a certeza que é isso que você precisa para toda a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém.